Fala pessoal, beleza? Alexandre aqui, vamos começar mais um podcast, dessa vez é o número 70, já estamos longe pra caramba. E como sempre, aquela encheção de saco no início, sigam a gente nas redes sociais, lá Instagram, Orkut, Facebook, LinkedIn, no jornalzinho da Vila aí, de certeza que tem um... Fer, já a gente anunciou em alguma coisa assim, um jornal? Não? Tá quase no jornalzinho da Vila. E a gente vai conversar hoje com o Giuliano, que muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado a você. E a gente vai entrar nos teus segredos de projetos aí. Pessoal, já pega a caneta aí, já pega o papel, já salva esse episódio aí. E muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado a você, cara. Eu tava falando antes, né, que é um prazer estar aqui. Gosto muito de ouvir podcast. E acho que vai ser muito bacana. Gosto da iniciativa de trazer gente aqui de Curitiba, Paraná. Eu acho muito interessante. Sou um cara que... Sou bem bairrista, assim. Você é curitibano? Sou curitibano, mas morei muito tempo em Paranaguá. Meus avós moravam em Paranaguá. Meu avô trabalhava no Porto. Minha mãe era aeromoça. Ah, é? Caramba. E isso foi... A única coisa que quase não me fez ser arquiteto foi isso. Que eu tive uma época, quando eu era criança, que eu queria ser piloto. Mas depois disso só arquiteto mesmo. Mas piloto, tipo, você queria aquele desejo de criança ou era... Era mais, eu acho que pela minha mãe, assim, admirar minha mãe voando, e a gente tinha possibilidade na época de viajar muito por ela ser aeromoça, então tinha aquelas passagens mais que ela conseguia tirar para dependente, então viajar o mundo, assim, também sempre foi uma coisa muito bacana. Mas depois pensando, eu acho que era muito dessa questão das cidades mesmo, né? Dessas cidades que eu consegui visitar, e eu acho que eu sou apaixonado por essa ideia da cidade, cosmopolita, assim, sabe? Eu acho que viver a cidade é muito interessante. Tipo, você nasceu em Curitiba e foi pra lá? Fui cedo, se eu não me engano, eu tinha uns 6 anos, eu fui pra lá. E aí voltei com uns 13 por aí. Ah, então aproveitou bastante lá. Sim, até depois a gente vai poder falar um pouco mais, mas a coleção primeira da Estúdio Latino, que é a Mangue, é em homenagem ao Mangue, que é a homenagem ao meu avô, que a gente saía bastante lá na Baía de Paranaguá. Então teve um afeto ali. Mas não, Curitiba, eu sou curitibano e sou muito fã aqui da cidade, tudo, e gosto de falar bastante sobre isso. Não, show de bola. E quando que você tomou a decisão de ser arquiteto? Cara, eu digo assim que eu tava até pensando um pouco sobre, eu acho que eu não sou muito bom em muitas coisas, sinceramente. Falando em futebol, essas coisas assim de esportes, eu já tentei todos, cara. Porque sou ruim em todos. Putz. Mas o futebol é o que eu mais gosto, jogo um futebolzinho com meus amigos. Também não sou o melhor, mas me esforço um pouquinho. O futebol é o que eu mais gosto, mas o resto eu já tentei tênis, golfe, tudo que você pode imaginar, eu já tentei. Cara, infelizmente, eu acho que Deus me deu um dom ali de desenhar mesmo. Esquece esporte. Então eu falo muito que, cara, eu vivo muito arquitetura, assim, cara. Eu acho que tem um negócio muito legal de contar que eu fazia inglês no Phil Youngs, e a professora uma vez ligou pra minha mãe e falou assim, ó, cara, tira ele do inglês e bota numa aula de desenho. Porque ele não para de desenhar. Tá estragando tudo as mesas aqui. As apostilas dele são tudo desenho e eu amo os desenhos dele. Então eu acho que ele tem que tira do inglês, ele vai ser muito, muito bom em desenho ou algo parecido. Então, cara, eu acho que foi meio assim, eu tinha faculdade, assim, quando eu fui escolher o vestibular, eu tinha certeza que era arquitetura. Sempre amei desenhar. Eu falo que uma vez eu tava também na minha terapeuta e ela falou, o que você gosta de fazer? O que te acalma? Eu falo, cara, desenhar. Então meu hobby pra me acalmar é o desenho mesmo. E eu nem sempre fui o cara que desenhou melhor. Eu acho que não tive assim, sabe? Eu tinha uma amiga na faculdade que ela desenhava pra caramba. E eu falava, pô, eu quero desenhar que nem ela. Só que aí foi o treino mesmo, cara. Eu treino pra desenhar bem. E eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que de
o porquê de ser arquiteto veio muito por causa do desenho. Eu acho que é mais ou menos por esse lado. E depois, quando a gente começa a estudar sobre arquitetura, a gente sabe que é além do desenho, mas o desenho que foi quem me botou nesse trilho da arquitetura. Entendi. E os desenhos que você fazia, era tipo, que tipo de desenho? Era... Cara, eu gosto de fazer... Eu desenhava muito caricatura, cara, também. Caricatura? Uma caricatura meio diferente, assim. Eu desenhava casinha também, mas não era aquele negócio, era mais um desenho livre, assim. Eu gostava de... Eu lembro que também eu ia nos lugares e começava a desenhar as pessoas, assim, sabe? É bem gostoso, assim. E pessoas é um negócio que todo mundo fala que quem desenha, começa a desenhar assim, é um negócio complexo, né? Porque você tem emoções que às vezes tem que colocar ali. Caricatura é um negócio muito forte. É engraçado. Eu tenho, acho que, guardado. Minha avó tem guardado uma que eu fiz do meu avô e da minha avó também, que é bem legal, assim. Daí peguei bem as coisas, pelo do ouvido do meu avô, essas coisas bem legal, assim. E, cara, mas eu acho que... Eu sempre falo, né, cara, que o desenho é a expressão do arquiteto. É meio polêmico o que eu vou falar agora, mas eu acho que é importante mostrar o que a gente pensa mesmo, assim. Eu acho que, cara, eu tenho uma frase que eu falo entre nós, assim, do escritório, que, cara, desenho é a expressão do arquiteto. Arquiteto que não sabe desenhar não é arquiteto. Não é o desenho, um desenho bonito que eu quero dizer, mas é o desenho, expressão, o arquiteto se expressa no desenho. O arquiteto precisa explicar para o cliente, para alguém, pelo desenho. Se ele não souber desenhar, eu acho que ele não consegue se expressar completamente, sabe? Eu acho que temos hoje, claro, milhões de técnicas, de softwares, mas eu acho que o desenho, eu sou meio old school nessa questão, que a gente tem que saber se expressar no desenho, porque às vezes é num traço, é numa solução ali em obra que você vai conseguir se expressar e conseguir fazer o problema dar certo, sabe? Então, por isso que eu sou bem enfático assim nessa afirmação. Mas não precisa ser um desenho belo nem nada, mas ele precisa desenhar. Tipo, saber demonstrar o que tá pensando. Senão a gente pensa muito, a gente precisa botar pra fora, sabe? Eu acho que o desenho é a expressão. E você diz, tipo, desenho, por exemplo, plantas, coisas assim, ou... Cara, é planta, é detalhe... Mobiliário... É isso, eu acho que é a resolução de um problema. Pode ser o problema que é a planta que não tá funcionando, né? Que é você tentar ali... diversas opções de plantas, você tem que desenhar um detalhe, né? Eu vejo muito também que a qualidade, e eu falo essa palavra muito que eu acho muito interessante a palavra Deus está nos detalhes, e tá mesmo, na arquitetura muito, assim. O que diferencia um projeto bom de um projeto extremamente bom, eu acho que é muito vem do detalhe, sabe, cara? A gente pensar nas mínimas coisas, e isso vem muito da ideia do nosso escritório hoje, assim, que a gente reduziu extremamente o porte e os clientes de forma que a gente seja extremamente detalhista, extremamente boutique, que eu chamo, é isso, cara. É a gente atender pouca gente, mas com uma qualidade imensa em todos os aspectos, e o detalhe é muito importante para isso. Então eu vejo muito isso, e eu acho que você resolver os detalhes, você tem que parar, pensar, desenhar detalhe por detalhe. E você acha que, tipo, toda essa trajetória sempre seguiu com o desenho desde o início do escritório? Você teve essa vibe, assim? Eu tive, quando eu tava na faculdade, eu estudei aqui na Positivo, e eu tive dois intercâmbios, 2 bolsas que eu ganhei. Uma foi para o Canadá, que era uma faculdade lá em London, Ontário, que isso eu acho que me deu o clique do desenho. Lá eles só desenhavam à mão. Ah, é? Isso era muito engraçado, assim, e lá eu fiz aulas de paisagismo, de interiores e de urbanismo. E lá eles só faziam coisas à mão até um certo ano, né? Que era o ano que eu tava. Então você começa no desenho à mão e você vai até lá, depois você faz optativas de softwares. Eu acho muito interessante isso. Nossa, optativa de software. Então foi muito interessante porque eu tive que na marra aprender. Então eu me apaixonei, assim. Lá eles tinham muito daqueles markers, hidrocores. Então eu gosto muito, assim. Eu lembro que na faculdade, até converso o pessoal lá da faculdade depois, eu lembro com uma malinha aquelas malinhas de marceneiro, assim, bem da Wonder, assim, eu tinha um monte de canetinha, eu ia lá bem feio da faculdade,
Mas era o que eu gostava, assim, cara. Eu acho que lá que me deu esse clique do desenho à mão, assim. Eu acho muito interessante isso. E aí, e eu acho que isso que foi, daí trouxe pra cá. Eu acho que o desenho à mão também me ofereceu muitas coisas, que nem quando eu saí da faculdade, eu não tinha emprego na época, e eu lembro que o Jaime Bernardo, eu apliquei lá pra vaga dele, e eu mandei meus desenhos à mão, e foi isso que eu acho que ele me falou que ele gostou muito, porque ele gostava muito de ter o desenho à mão no escritório, e ele se aproximou com meus desenhos, com a expressão, né, dos desenhos, e contratou uma coisa por causa disso também. Então eu acho que tem meio que tudo se encaixa, assim, sabe, cara? Tudo envolve o desenho mesmo. E hoje, independente, desde o começo e tal, ainda se desenha e tal, cara, a forma de expressão. Sim, a gente desenha bastante no escritório, mas ainda eu sempre fico acho que a gente devia desenhar mais. Porque no dia a dia acaba que a gente também tem essa dualidade, né, cara? A gente tá implementando há algum tempo já o ArchiCAD no escritório. Então o ArchiCAD é um sistema BIM que é super interessante para interiores, é alguma coisa que também é bem pioneiro, assim. E ele nos demanda bastante tempo, porque a gente é mais trabalhoso do que a gente fazer só em 2D, como um AutoCAD, alguma coisa. A gente usava antes o Vectorworks, mas somente em 2D. Então ele demanda bastante tempo da gente. Então o desenho à mão fica mesmo nessa questão do inicial, que a gente tenta fazer juntos no escritório com os arquitetos, na resolução de detalhes mais fáceis e tudo mais. Mas o detalhamento acaba que a gente tem que fazer mesmo no computador, devido a toda a integração que esse software nos dá de informação e tudo mais, que está sendo muito legal mesmo. Eu acho que então tem que ter esse contraste entre os dois mundos, né? O mundo old school do desenho, que eu não quero nunca largar, mas a gente tem que estar também ali na frente, na ponta do software mais moderno possível, do que nos ajude até o que pede, né? Hoje as incorporadoras pedem muito isso, né? De compatibilização em BIM e tudo mais. Então a gente quer tá lá, quer tá à frente, então a gente tá implementando no interiores, que normalmente não é, mas eu acho que dá pra ficar, vai ser o futuro, assim, cara. Eu sempre falo, se eu puder dar uma dica pra quem tá ouvindo aí, é tentar migrar pro BIM, mesmo que interiores, o mais rápido possível, que a gente vê que lá fora o pessoal já tá usando muito. E pra você ter uma noção, assim, tem o meu associado, Fernando, conta, ele era professor de BIM. Ele conta que lá fora os caras em prédios sinistros, Nova York, assim, os caras nem usam mais papel. Eles pegam telas mesmo, aquelas telas, tablets, e tudo lá você consegue ver. O ArchiCAD tem o BIMX, que é algo que você consegue ver plantas, consegue navegar, assim, meio que quase foda, né? Muito foda. Então, eu acho que vai ser bem um futuro próximo, assim, e que a gente puder tá aprendendo vai ser bem legal. É que na etapa de criação, tipo, que nem você está comentando que tem essa dualidade e tal, tem que usar o computador, claro, pra, tipo, facilitar a vida, até pra, precisa fazer uma modificação, às vezes você dá 2 cliques ali, altera, tá resolvido, né? Só que acho que pra etapa de criação, talvez o desenho seja fundamental, né? Cara, começar a criar no PC talvez seja diferente. Talvez ele limite, talvez, a gente de alguma forma, sabe? Até às vezes eu me sinto um pouco limitado quando às vezes vai tentar achar alguma coisa assim. Eu quero criar uma forma diferente, né? Às vezes eu tô fazendo alguma coisa mais orgânica. É mais difícil, porque eu também não sou... Lá do escritório eu falo, eu não sou o melhor do software, né? Eu sou mais... Mas se eu quiser fazer uma linha mais curva, é muito mais difícil você trabalhar num SketchUp, trabalhar num ArchiCAD. O papel você chupa. O papel você vai embora, faz mais uma e tal. Então é isso, cara. Eu acho que tira foto, traz pro computador ou faz o vice-versa, sabe? Eu acho que é mais ou menos isso. E o teu escritório, você comentou que, tipo, até eu já tinha ouvido você falar antes, o escritório boutique. Desde o início você quis ter um escritório boutique, tipo, ou isso foi se transformando de acordo com os clientes que chegaram? Ou com o teu objetivo pessoal? Cara, é muito interessante essa pergunta, porque eu trabalhei em escritórios grandes, né, cara? Tinham escritórios, eu já trabalhei num escritório que tinha 40 arquitetos. Caramba! Aqui em Curitiba? O Jaime, na época que eu trabalhei no Jaime Bernardo, ele tinha aproximadamente 40 arquitetos no escritório. Tava aquele boom sinistro.
E, cara, eu sentia, assim, que eu queria algo mais artesanal, sabe? Eu queria, meu sonho, eu sou meio sonhador, assim, eu tenho pra mim que eu queria algo que eu sentia às vezes que tinha muito cliente e eu ficava meio perdido quando eu tava lá no escritório, quantos clientes eu tava atendendo e tudo mais. Então, a minha ideia é que eu sempre quis ter um escritório mais ateliê. Então eu tenho meu sonho que eu quero ter um barracão todo branco com um monte de prancheta e arte, essas coisas. Pra Então, quem tiver barracão branco pra vender aí, fala com o Juliano. Manda pra mim, que eu tô querendo, tô precisando. E perto da cidade também, porque eu só acho, eu procuro e só muito longe. Preciso mais dentro do centro. Então, cara, sempre foi algo que na minha cabeça me passou, assim, que eu queria ter uma proximidade maior e uma tranquilidade. Eu sou meio... Eu falo que eu sou meio artista, né, cara? Porque eu tenho doenças de artista, vamos dizer. Tenho TDAH, eu tenho bipolaridade. Então, se eu fico com muita coisa também, eu começo a me perder, sabe? Então, eu acho que isso foi me guiando. E, cara, eu acho... E volta muito naquilo que a gente falou também. Eu acho que... com menos projetos, a gente consegue ter um nível de detalhe maior, sabe? Então, eu acho que eu queria ter esse diferencial de poder ter essa diferença do cliente falar, puta, o Juliano vai me atender de forma, tipo, ele vai me atender exclusivo pra caramba, assim. E por quê, cara? Porque eu sou um amante do design, sou um amante da arquitetura, e eu acho que, infelizmente ou felizmente, o público que consegue consumir o design assinado, essas coisas, ele precisa ter uma certa, digamos assim, um aquisitivo um pouco maior. Então eu preciso, para eu poder colocar as coisas, as artes que eu gosto, o design que eu gosto, eu preciso atender o público A, vamos dizer assim. E só que eu brigo bastante com isso, porque eu penso que o requinte, cara, não é aquele requinte barato no sentido de ser só porque é dourado, porque é alguma coisa assim, que é clássico. Eu falo muito, que é uma frase que eu ouvi há pouco, que é muito interessante, cara, que não existe requinte sem arte e sem design. E sem cultura. Então eu acho que realmente a gente quer fazer um requinte verdadeiro, que eu acho que veio muito dessas viagens, de onde eu morei, nessas cidades cosmopolitas, que eu acho que era uma crítica que eu tinha com Curitiba, vamos dizer aí, uns 8 anos atrás, quando eu iniciei minha carreira, né? Foi uns 8 anos atrás, eu achava Curitiba mais provinciana, assim. E eu queria fazer uma arquitetura que eu via em São Paulo, que eu via em Nova York, que eu via em algumas cidades, as cidades cosmopolitas do mundo, sabe? Então, eu saio do Jaime e falo, cara, eu quero fazer, e eu agradeço muito minha família por me dar esse suporte, eu quero fazer uma arquitetura autoral, quero fazer uma arquitetura que eu acredite, e isso foi algo que, cara, que eu falo que não foi muito difícil, assim, sabe, cara? Não foi fácil. Ah, imagino. Porque eu não tinha cliente, eu trabalhava na casa da minha mãe e eu abri o escritório. E a minha mãe me deu a oportunidade, ela tava mudando de apartamento, ela falou, você vai sair então do Jaime, eu vou te dar o projeto, vou te dar a carta branca para que esse apartamento você faça do jeito que você imaginou, que era o apartamento onde ela e eu íamos morar. Mal sabia ela que ia criar criar um o Juliano de hoje. E aí, cara, daí eu sou muito fã do minimalismo, assim, né? Então eu falei, cara, eu vou fazer esse apartamento do jeito que eu imagino, assim. Então eu fiz se chama apartamento nuvem, né? Que é o apartamento onde minha mãe mora até hoje, que é um apartamento todo branco. Na época a gente não tinha esses pisos monolitos, microcimento, essas coisas. Então eu fui buscar lá em São Paulo uma empresa europeia que fizesse um piso microcimento branco. Então eu fiz ele todo branco. E eu vejo muito a arquitetura de interiores como planos, cara. Então o plano do piso, o plano da parede e o plano do teto. Eu acho que eu sempre inicio o pensamento da arquitetura de interiores assim. Então eu queria que todos os planos do apartamento sejam brancos. Então eu fiz o piso de microcimento, paredes
e teto, pinturas brancas. E aí os móveis, somente móveis assinados brasileiros, que é algo que eu sou muito bairrista também. E acho que é nosso móvel brasileiro, desde Sérgio Rodrigues até, vamos dizer agora, novos designers que estão saindo aí, Gustavo Bittencourt, Ventes, é muito especial. Acho que lá fora a gente não dá o valor que muita gente lá fora dá, sabe? O pessoal lá fora, tipo, curte esses... Cara, muito. Existem lojas lá fora que só vendem design brasileiro, que nem... Tem uma loja em Nova York que é Espazo, que só vende móvel brasileiro assinado, vende Niemeyer e, cara, vende pra... Kim Kardashian tem o móvel do Oscar Niemeyer em casa, sabe? Caramba. Então é muito legal, assim, eu acho que a gente dá... Então foi isso, nesse apartamento, então eu coloquei somente móveis brasileiros assinados e somente artes brasileiras nas paredes, assim. Então foi algo que deu um susto, assim, sabe? Eu acredito, porque aí teve a oportunidade da Gazeta do Povo, do pessoal lá da House, que tava no início ainda da House, ver... gostaram muito e aí fizeram uma matéria sobre apartamento, sobre mim, que era um escritório jovem, que estava trazendo uma arquitetura um pouco mais diferente do que estava sendo feita na época. E eu acho que isso que alavancou. Eu tive esse primeiro passo muito interessante. E aí foi sendo conhecido, assim, pela mídia, assim, um pouco dessa ideia que eu queria trazer. E nesse apartamento você já executou, basicamente, o que você queria que o teu escritório fosse. Sim, né? Tipo, sim. Porque você falou que foi buscar piso em São Paulo e tal. Isso já é uma exclusividade, né? Isso Exato. Já é, tipo... Porque, às vezes, você se limita a colocar alguma coisa no projeto que não tem, ou, sei lá, dá preguiça de correr atrás e tal. Mas, às vezes, para transformar um projeto num projeto mesmo, assim, tem que correr atrás pra achar o produto perfeito, né? Tipo, o piso, por exemplo. Se não fosse esse piso, talvez não ficasse Exato, o projeto que você queria, né? Eu sei. E vem muito da ideia do que eu tento explicar para os clientes quando a gente pensa em interiores, né? A gente sempre tenta elencar 3 elementos principais dentro do projeto. Então, o que é os elementos principais? Eles podem ser um acabamento, podem ser uma cor, pode ser uma peça. Então, eu sempre tento elencar junto com o cliente. Eu pergunto para ele, quando você fecha o olho e pensa no seu nova casa, no seu novo apartamento, o que você vê? Você vê uma madeira clara, você vê um piso tal, você vê que cor, você vê a luz entrando, como é que você vê? Então, eu tento fazer uma espinha dorsal. Eu vi que eu lembro que eu vi um Masterchef que a Paola Carosella falava, o que diferencia um prato extremamente bom do que um prato bom? É que ele tem uma espinha dorsal. E era alguma coisa que eu tinha antes, quando eu saí, no início, na faculdade, eu era muito voltado pro arquitetônico, trabalhava muito pensando que eu ia ser um arquiteto somente arquitetônico. Eu já tinha feito viabilidades para algumas incorporadoras de arquitetura de edifícios e tudo mais, e aí como eu saio da faculdade, faço esse projeto da minha mãe, e eu não tinha projeto, então os projetos que vinham eram muito interiores, era de gente jovem que me conhecia. Então eu fui amando interiores. Eu tinha um preconceito sobre o interior ser algo assim, tipo meio que uma salada de fruta, coisa de decorador, vamos dizer assim, extremamente preconceito raso que hoje eu abomino, assim. Mas eu acho que um projeto de interiores bom, ele tem que ter uma espinha dorsal. Então é bem isso que você falou, são poucos acabamentos, que daí vem muito da ideia do minimalismo, da ideia do Wabi-Sabi. Eu tenho tatuado aqui na minha mão o Wabi-Sabi, que é a beleza da imperfeição, que é os elementos verdadeiros, é a verdade dos materiais. E, vamos dizer, a imperfeição, o que eles querem dizer? É um provérbio japonês. E a madeira, ela é imperfeita, mas ela é muito bela porque ela é a madeira imperfeita. A pedra também, os veios da pedra são imperfeitos, por isso que ela é bela, né? Então, por isso que eu abomino toda aquela ideia de um material imitar outra coisa, eu não uso de forma alguma, sabe, assim. E eu tento de alguma forma cativar meu cliente. Isso é legal, aconteceu muitas vezes, essa minha paixão pelo design, pelos materiais, pela arquitetura, eu tento passar para o cliente, sabe? Muitas vezes acontece assim, de o cliente não conhecer peças de design e depois no final do projeto ele já tá conhecendo, puta, esse aqui é o Jader, esse aqui é o Ventes, não sei. É muito legal assim de você trazer.
Então foi muito isso, cara. Daí a minha mãe deixou eu fazer esse projeto, a gente fez esse projeto. Ainda tem algumas coisas lá que a gente não completou, e também depois que eu saí de lá, agora não moro há bastante tempo, não moro mais com ela. Ela deu um jeitinho dela, que daí eu já falo pra ela que tá mesmo, que já tá trocando o projeto. E aí, cara, nesse eu vou contando, assim, porque eu acho interessante contar pro pessoal que tá, às vezes, no começo da carreira, que nem sempre é fácil, e pra mim também não foi fácil. Então, depois que eu faço esse projeto, saiu na mídia, legal, mas não veio um monte de projeto por causa de uma publicação. Não foi ali, né, que pronto, a carreira começou. Ah, né? Legal, tem esse PA aí que tá começando, tá fazendo um negócio legal, só que, cara, fiquei um tempo ali, e eu trabalhava no computador, ali na sala da minha mãe, no sofá, e tava sem projeto. E, cara, e isso é legal falar, assim. E eu fui buscar, tinha um amigo que trabalhava com obra, e ele comprava metais e iluminação no Paraguai. E ele falou, Juliano, não tô mais com vontade de ficar indo pro Paraguai, você não quer? Você tá novo aí, não quer ir lá pro Paraguai comprar, dar uma grana boa? Então eu fui muambeiro por algum tempo. Então eu ia para alguns clientes dele, eu ia até o Paraguai, a gente comprava iluminação, que na época a iluminação lá, o LED estava ainda vindo pro Brasil de uma forma mais forte, lá já tinha. Então era uma iluminação boa, que a gente comprava lá, metais também, que a gente comprava, torneira, essas coisas. Nossa, também. Tem umas lojas lá que são é bem legal. Boas, né? Eu adoro o Paraguai, eu tenho um carinho, assim, porque foi algo porque eu não tinha projeto, então isso foi algo que me sustentou por bastante tempo, assim, vou dizer assim. Então aí quando eu tinha um projeto ou outro, a gente fazia, mas eu também tinha essa ideia. E, cara, teve vezes assim também nesse primeiro ano que eu já quase falei, vou comprar uma máquina de tatuagem e vou ser tatuador também. Foi você que desenhou suas tatuagens ou não? Cara, mas tem bastante história, assim, sabe? Eu tatuo também, eu já tatuei uns amigos. Você também, tatuou, E tatuei uns amigos, mas também foi algo que era algo também pensando, não tô sem projeto, quero fazer alguma coisa. Mas daí foi dando certo, foi vindo um projeto ou outro, foi saindo mais algumas coisas legais na mídia, e aí começou a alavancar o escritório, cara. Então, mas foi um período assim que foi bastante batalhoso. Tinha assim, tudo sabe? pra dar errado, né? Tinha tudo pra você largar, né? Mas no fim deu tudo certo, e agora, a gente... eu falei, né, teve uma época que eu... fiz uma propaganda para Positivo, para a universidade, que era que eu tava nos outdoors aí na cidade, que era a minha cara, e falando assim, quero ser o maior arquiteto do Brasil. E ainda é uma vontade minha, cara, não é uma ideia, é a ideia que eu tenho, sou muito sonhador, sabe, assim. E eu vivo a arquitetura, tipo, 24 horas por dia. Ontem eu tava de noite, tava vendo documentário sobre arquitetura, sobre o Tadao Ando, que é um arquiteto japonês. Eu vou pro Japão agora em fevereiro pra isso, sabe? Pra estudar, pra ver. Ah, show! Eu sou amante da arquitetura japonesa, e era meu sonho ir, agora vai dar certo. E a ideia é essa, assim, cara, que eu quero ser ainda o maior arquiteto do Brasil. O maior, você diz, tipo, você quer ter vários projetos ou você quer ser, tipo, mais conhecido? Cara, assim? então, não é o maior pra ser o maior escritório, mas eu digo assim, de ser reconhecido pelo trabalho, sabe? Então, ter um trabalho realmente que a pessoa fale, e é muito interessante, assim, sabe? A galera ter orgulho, como a galera tem orgulho de falar que o Niemeyer era brasileiro, falar que o Juliano é um arquiteto brasileiro, como tem alguns arquitetos ali, que eu posso listar aqui brasileiros, que eu tenho muito orgulho de dizer que Arthur Casas, Kogan, pessoal assim, que eu falo que são os melhores arquitetos do mundo pra mim. Eu falo também algumas frases de efeito, assim, que eu acho que a arquitetura contemporânea brasileira é a melhor do mundo, cara. Eu acho que a gente conseguiu unir muito do modernismo que veio, né? A gente trouxe um pouco esses arquitetos que eu falei há pouco, eles trouxeram bastante do minimalismo, um pouco do japonês, do escandinavo, mas a gente tem essa brasilidade, que é nosso aquecimento, que eu não vejo nos outros países, assim, nos projetos dos outros países,
que a gente tem nossas madeiras que são quentes, o nosso toque aquecido, talvez de um tecido, de uma coisa que a gente consegue deixar de uma forma que eu acredito mesmo que a nossa arquitetura é a melhor do mundo hoje, contemporânea. Tem alguma outra que você... Tipo, tirando a japonesa, assim, que você acha interessante? Eu sou suspeito, eu sou louco por tudo do Japão. Eu acho que se fosse pra eu falar outra, eu faria a japonesa. E tem a linha escandinava também, que eu não posso deixar de falar, que ela tem um pouco dessa... Tem um pouco desse minimalismo, mas ela tem esse aquecimento que às vezes o japonês não tem, né? Que você pega um projeto escandinavo e ele tem um pouco daqueles, se você lembrar assim, tem aquelas peles que dá a madeira clara, assim, dá um aconchego assim, super interessante. Então eu acho que às vezes o brasileiro, a arquitetura boa brasileira, a gente trouxe um pouquinho de cada ali e conseguiu fazer um negócio super interessante. Mas eu sou muito fã do minimalismo japonês, assim, cara. Eu acho que é muito rico em detalhe, é só o necessário, sabe? Eu acho que é muito interessante. E acho a gente pegando muito disso e trazendo pra nossa brasilidade, eu acho que fica perfeito. Porque aqui no Brasil, em Curitiba, enfim, a gente tem muitos elementos, né, que podem ser usados. Eu vejo, tipo, um seriado, nem seriado, mas um reality show americano, sei lá, eu não entendo muito de arquitetura, mas a arquitetura americana, que você vê, as casas são tudo muito estranhas, sei lá, a iluminação é meio bagunçada, tipo uma puta lareirona no meio todas as casas tem isso, tipo, e aqui tem tanta coisa pra usar, né, tipo, tem tantas madeiras, pedras e tudo, dá pra fazer um projeto muito peculiar, né? Cara, não, você fala muito bem, a gente é muito rico em tudo, né, cara, eu gosto muito, eu sou fã. Aqui no Paraná a gente tem pedras que a gente não precisa buscar pedras lá fora. A gente tem o Branco Paraná, que é maravilhoso, que tem diversas opções de veios, que a gente não precisa ir buscar um Carrara lá na Itália. A gente tem o cinza, o grigio também, que é maravilhoso. A gente tem o Nero, que é um escuro. A gente tem verdes na Bahia, maravilhosos. Em Minas a gente tem também. Então, a gente é muito rico de pedras e eu acho que claro, se tem alguma coisa ou outra, acho legal, mas a gente tem que valorizar o que é daqui. Eu sou bem embaixador, assim, da ideia do pertencimento local. Então, se eu puder, eu sempre vou tentar optar por algo daqui, sabe, cara? Até isso também é sustentável, sabe? Porque a gente não tem toda a questão de trazer isso pra cá. Imagine quanto se gasta de gasolina, de quanto de fumaça que não vai sair pra fazer isso. Então, eu acho que a gente... a sustentabilidade também é algo que não precisa só aquele negócio, claro, tem que ter sempre pensado nisso, mas a gente tem que pensar um pouco fora da casinha também, não é só botar alguma coisa verde ou um telhado verde, alguma coisa, eu acho que a gente tem que ir um pouco além, de diminuir esse trânsito de coisas que não são necessárias, sabe? E dentro de toda a tua experiência que você teve, tipo, com arquitetura e tal, você acha que, tipo, o minimalismo sempre foi o teu objetivo? Ou você foi aprendendo o que era minimalismo e tal? Cara, eu tem controvérsias, né? Tipo, isso, tem muita gente, tem muita gente que fala, que briga com isso, né? São fases, né? Até tem fases até nas escolas arquitetônicas, né? Tem Mies van der Rohe, foi um arquiteto moderno que falou que menos é mais. Que menos é mais, que fuga dos ornamentos e tudo mais. E aí depois veio o pós-moderno, que falava que mais é mais. E aí vem agora o Big, né? Que fala que yes is more, né? Que sim é mais. Então, tipo, tudo é mais. Então... Mas eu acho que são escolas. Dá um nó na cabeça. É uma loucura. E são escolas, e eu acho que a gente tem que seguir o que a gente acredita. Eu não quero dizer, não gosto de também firmar. O certo tudo que eu falo, né? tudo que eu falo é que eu acredito, mas é que nem vamos dizer assim, que nem teve clientes já que vieram pelo meu nome. E eu mostrei alguns projetos, falei, cara, você gosta disso? Sempre falo, o melhor arquiteto para você é o arquiteto que você mais gosta dos trabalhos anteriores e o que mais você se dá bem, porque querendo ou não vai ser um pequeno namoro, um casamento ali por um tempo. Então, e eu sou muito assim, eu gosto de respeitar, eu falei,
e me trouxeram algumas referências, uma coisa um pouco mais clássica e tudo mais. Falou, ó, eu não vou ser o melhor para fazer isso para você. Indiquei um profissional, de forma que eu acho que, mas para mim menos é mais. Eu tento seguir isso na minha vida. Nem sempre eu consigo, porque eu sou bem bagunceiro, mas eu sempre tento isso. Eu acho que a gente com a mente limpa, com as coisas mais leves, eu acho que a gente consegue ter uma vida um pouco mais leve. Eu acho que é mais ou menos isso. Serve muito pra mim, que a minha cabeça é muito agitada, os pensamentos, então o minimalismo pra mim me ajuda muito, tá? Então, e pro meu gosto, né, pra minha ideia, eu acho que pra casa também é algo que a função ali, que é a ideia do minimalismo ou do modernismo, traz também muito. Ainda pra mim é o que eu mais acredito, cara. E eu acho que vai ser sempre. E tipo, tem algum outro arquiteto que tipo, que tem os grandes arquitetos, esses nomes e tal, mas tem algum outro arquiteto que você curte muito o trabalho, assim? Tipo... Cara, eu vou te dizer assim, tem alguns arquitetos que não são tão famosos que eu gosto muito. Teve um arquiteto que se chama Alberto Campo Baeza, é um arquiteto espanhol. Eu sou muito fã do trabalho, ele é um arquiteto bem minimalista, e eu conheci na faculdade, sem querer, assim, era um trabalho que os professores tinham dado para você, davam nomes de arquitetos que não eram conhecidos, e caiu ele para mim, e eu me apaixonei pelo trabalho dele desde a faculdade, sempre sigo ele. Se eu não me engano, ele até dá aula hoje em Madrid, na escola de Madrid de arquitetura. E ele se vocês puderem, quem tá assistindo, ver o trabalho dele, Fer vai muito colocar legal. Aqui, você coloca legal. Aqui, né, Fer, o nome, links. O Alberto Campo Baeza, que é um cara muito bom, cara. Que mais que eu posso dizer, cara? Tem uns escritórios que eu sigo no Instagram, assim, que eu descobri sem querer também, japoneses, que eu gosto bastante. Mas eu nem sei dizer o nome, depois eu posso passar, porque esperar você ir pro Japão, ficar fluente, daí você fala. Porque daí eu não sei dizer o nome, mas eu sempre busco referências, assim, sabe? Eu guardo no salvar do Instagram algumas referências desses escritórios, eu acho muito legal. Tem um estúdio também que eu posso dar como de design, que eu gosto bastante desse negócio mais minimalista e dessa questão mais wabi-sabi, que se chama Studio 27, que é se eu não me engano, é de Nova York, mas é muito legal também. E, cara, eu não posso deixar aqui de dizer, como nessa minha ideia bairrista, dos escritórios aqui de Curitiba Jovens, cara, que a gente tem uma amizade muito bacana, assim, né? Eu ouvi o podcast da Ana e do Ed, né? E foi muito interessante, e eu tenho que dar o braço a torcer. Não é o braço a torcer, mas é algo que eu acho que trouxemos muito dos nossos arquitetos antigos aqui de Curitiba, que era uma certa rixa que a gente tinha, e eu via isso como estagiário entre escritórios de arquitetura aqui em Curitiba, e aqui e eu sou um dos encabeçadores aqui a gente tem um grupo que a gente fala que a gente brincando, a gente se intitula Nova Geração, que a galera fala que a gente é a nova geração. Então, os escritórios, o Boscardin Corsi, a Solo, o BST, Howen Garbers. Então, a gente tem toda essa comunicação entre a gente, que a gente quer, que realmente eu acredito muito que esses escritórios, cara, daqui a um tempo, a gente vai ser muito, muito famoso, assim, nível Brasil, assim, porque eu acho que a gente está fazendo uma arquitetura autoral, atemporal, contemporânea, muito interessante, assim, sabe, cara? Eu acho que Curitiba, essa geração vai ser muito bacana, assim, cara, e a gente tenta se ajudar, eu acho que é isso que é a ideia. Eu também acho que os escritórios antigos, bem mais antigos que a gente, né, que às vezes hoje nem estão no mercado, muitas vezes a gente se prostituiu muito a arquitetura, sabe? Eu acho que essa questão Isso é complicado, né? Do valor do projeto, sabe, cara? Isso a gente bate muito, a gente tenta até conversar entre nós, esses escritórios, de forma que a gente tente nivelar porque eu não quero ser vendedor de loja, eu quero ser arquiteto, sabe? Então eu quero que nosso projeto seja valorizado. Então a gente tenta nivelar nossos valores de forma que daí o cliente escolha pelo Instagram, pelo gosto. E se você pegar alguns projetos nossos aí, desses arquitetos que eu comentei,
tem muita similaridade, sabe? Sim, eu acho que tem uma escola, assim, eu acho que a gente também teve um ensino parecido, né, na faculdade e tudo mais. Então eu acho que tem essas minúcias que daí o cliente vai escolher qual que ele se identifica mais, às vezes pela pessoa, por algum projeto, sabe? Então, por algum detalhe. Então eu sou bem fã de todos eles e eu acho que qualquer um deles vai estar em boas mãos. E tem outros também que eu posso estar esquecendo aqui, mas é que são os mais próximos. Também tem os meninos, agora um pouco mais velhos que a gente, tem os meninos da Arqueia, que eu digo hoje que fazem o melhor arquitetônico curitibano, que moram num prédio deles, moram no Desenho, que é um prédio da IDI, a incorporadora do André Nacli, que também eu sou fã do cara, ele é um artista, fotógrafo, que tem algumas artes na Galeria, ele é o dono da incorporadora, tá trazendo essa ideia de arquitetura autoral para Curitiba, então tem que ser elogiado, sabe, cara? Então tem muita gente boa, cara, e tô bem feliz. E você acha que faz tempo que Curitiba tá... Porque assim, Curitiba é um peso, é um nome forte, né, em arquitetura. Mas essa questão do autoral, assim, você acha que faz tempo que tá vindo isso? Ou é, tipo, muito recente? Porque o autoral sempre foi o sonho de todo mundo, né? Ter um projeto autoral. Só que é difícil você construir o negócio. Parece que simplesmente acontece, né? Porque tipo, você tem o teu gosto, a tua forma de projetar ali, o teu desenho, e aquilo vira o teu autoral. Pois eu ainda não consegui encontrar essa resposta, sabe, cara? Porque ao mesmo tempo a gente tem um projeto autoral, mas também a gente vê muita referência, a gente busca alguma coisa de referência, a gente usa algumas referências que a gente vê. Então eu acho que essa ideia da gente buscar as referências. Eu fiz um curso uma vez que não existe o gênio. O mito do gênio, que eu vou criar algo... Não vai ter um novo Niemeyer, sabe? Assim, e eu até tenho críticas sobre o Niemeyer, mas eu acho que um bom arquiteto é aquele que tem uma visão muito boa de questões ergonométricas, questões simétricas, você sabe, e é um cara que consegue achar referências e juntá-las de uma forma muito proveitosa, assim, sabe, cara? Porque eu acho que fazer algo de outro mundo hoje tem tanta coisa, a gente vê tanta referência, tanta coisa que a gente estava falando no Instagram, Pinterest, o mundo inteiro tá produzindo muito. Então eu acho que a gente tem que seguir numa linguagem que a gente acredita e é isso, e tentar fazer um projeto que seja longe de tendência, sabe, cara? Que eu acho que isso é algo que fica muito datado daí. Então eu sempre tento pensar num projeto que dure, que o cara não se enjoe ou que ele dure para muito tempo. Eu acho que é essa a ideia. E nem teve um projeto ali, que é um projeto nosso, que é o apartamento Pipa. Ele tem aquela escada amarela e tudo mais, e foi um projeto que a gente desenvolveu em 2016. E em 2021, eu acho, ele foi eleito lá por um prêmio o melhor interiores do mundo. Ou seja, daí até a cliente falou, olha como que é atemporal o projeto. A gente fez o projeto em 2016 e ele foi ganhar em 2021, sabe? Então, é tentar fazer isso, assim, é tentar algo que não seja datado por conveniências ou convenções que vão passar. Ó, a chuva. Vai atrapalhar, será? Não, tá cegado. E essa questão de premiação e tal, porque o teu escritório tem N prêmios também, né? Sim. Isso daí era uma expectativa tua? Você imaginava que... Cara, eu sempre eu sempre gostei de ganhar prêmio, na verdade. Mas isso veio um pouco da pandemia, sabe, cara? Veio a pandemia, a gente tava com bastante gente no escritório e a gente ficou meio assim, deu aquela parada e tal. E eu coloquei uma arquiteta nossa, falei, vamos colocar nossos projetos em prêmios? Vamos, então vou pedir para você procurar prêmios no mundo inteiro que estejam rolando e aplica nossos projetos. Então ela ficou ali um mês fazendo isso, como a gente tava com um pouco menos de projeto. E por sorte nossa e por felicidade também, começou a vir as respostas muito positivas, assim. Eu acho que traz um pouco daquilo que a gente conversou antes, da arquitetura brasileira ser um pouco diferente do que a gente está vendo lá fora. Até eu acho que eu tenho mais prêmios fora do que aqui no Brasil.
Tenho 22 prêmios pelo mundo, acho que são 12 fora e 10 dentro, alguma coisa assim. Então eu acho que foi isso, assim, do pessoal lá fora ver, tá vendo a nossa arquitetura um pouco diferente do que eles veem, que nem você tinha comentado. Às vezes nos Estados Unidos os caras ficam naquela ideia muito replicado e irmãos à obra, aquela coisa bem, sabe, IKEA, né, que o cara vai e compra os móveis ali e resolve. E fica muito datado, né, que nem os caras mudam a cozinha de ano em ano lá, sabe, assim. Então é algo que aqui a gente não faz com carinho, às vezes eu acho que um pouco a mais, que fez isso. E eu acho que os prêmios, eles vêm pra mim, é uma forma de coroar todo o nosso trabalho, nosso esforço, sabe, cara? E eu acho que é muito isso. A gente agora teve o prêmio Deca, que foi algo que, puta, foi muito legal, assim. Eu acho que foi um dos que mais me deixou ansioso, porque os outros a gente não tinha essa ideia de finalista e ficar nessa questão. Os prêmios daí, eles só mandavam um e-mail e falavam, você ganhou, o prêmio vai ser entregue e tudo mais. Esse não, eu fui pra lá sem saber se eu ia ganhar ou não. Eu era um dos 3 finalistas, com projetos, um outro era de São Paulo e o outro era do Rio. E eu falei, puta, gente de Curitiba aqui, não sei o que lá, não é do eixo e tal. E aí, no fim, deu certo, assim, cara. Sem sair no soco com ninguém. Sem sair. Mas tava meio olhando de cara feia já pros outros. Mas foi muito feliz, assim, cara, porque o prêmio Deca é um prêmio que é muito famoso no Brasil. Já é a 26ª edição e foi lá onde lançaram alguns arquitetos, foram descobertos, vamos dizer assim. Então essa ideia que a ideia da gente crescer, né, essa ideia lá do maior arquiteto do Brasil, eu acho que esse é um passo para o pessoal lá do eixo começar a ver a gente, que às vezes a gente tá muito aqui em Curitiba, o pessoal já nos conhece, mas quero que o pessoal do Brasil inteiro nos conheça e tudo mais. E tem um cara super bacana também em São Paulo, que é os Decornautas, né? Ah, sim. Que é o Alex, que eu falo que ele é meu padrinho, assim. Dizem que ele que descobriu o Guilherme Torres, né? Ele que foi o padrinho. E ele me conheceu, gostou muito do nosso trabalho. E ele é um cara que sempre tá, quando eu vou em eventos em São Paulo, ele vai me apresentar por pessoas. E ele fala, ó, esse menino aqui do Sul não sei o que lá. Então é muito legal, assim, tem que agradecer ele muito. Falo que ele é meu padrinho, assim, porque ele é um cara que já foi editor Casa Vogue, tem agora a Popsi, já teve a Giz Brasil, então tamo chegando lá, sabe? Tamo com nossos passos, respeitando todo mundo, mas a gente busca isso, cara. Eu sou muito novo, né, cara? Eu acho que as coisas aconteceram muito cedo pra mim. Eu tenho 31. Eu acabei de completar 5 anos de escritório, então as coisas aconteceram muito rápido. E agora a ideia mesmo é que a gente chegamos até aqui. A gente era prodígio, a gente chegou, fez. O que a gente vai fazer agora para chegar nesse patamar que a gente quer? Então a gente tá nessa transição agora no escritório, para que a gente faça tudo que a gente almeja. E você acha que, tipo, o teu tipo de arquitetura do escritório, ele é bem aceito, é facilmente aceito pelos clientes que buscam o teu trabalho? Porque normalmente o cara olha e, assim, se apaixona, né? Fala, pô, é isso que eu quero, é muito legal isso. É fácil de demonstrar isso? Cara, é complicado, assim, eu te dizer. Acho que agora fica mais fácil, porque agora com um pouco de nome e com mais portfólio, o pessoal consegue ver. Mas no começo nem sempre foi assim. Eu já tive uma cliente, eu conto que uma senhora, ela tinha acho que uns 85 anos no começo, e eu fiz o projeto, ela odiou, né? Ela odiou, falou mal. Caramba, Juliano, que é isso aqui? E aí eu falei, ela queria algo mais clássico e tudo mais, então eu acho que é mais agora com o nosso portfólio, já com aqui quando você entra no site, você consegue ver uma identidade. Eu acho que é mais fácil da pessoa olhar e se identificar, mas no começo é muito difícil, né, cara? Porque E eu não sou herdeiro, que eu falo, né? Eu sempre falo que eu sou o pobre star, que nunca foi fácil. E no começo era muito difícil, porque eu queria mostrar meu trabalho, queria fazer minha identidade, mas teve muita coisa que eu fiz que eu
que eu não mostro, sabe, cara? Que, pô, é um caminho a passar, mas eu sempre pensei assim, pro mundo, pra portfólio, pra site, pra rede social, eu vou mostrar o que eu acredito, sabe, cara? Não, e o que você quer mostrar mesmo, né? Porque... E eu acho que agora, no escritório, a gente só faz o que a gente acredita também, sabe? Eu acho que essa aqui é a grande mudança, porque a gente chegou, acho que num momento que o arquiteto ele tem que fazer o que ele acredita, porque se ele não fizer, eu acho que ele vai ser frustrado também, sabe? Então a gente é muito assim, a gente conversa com o cliente, vê se realmente gosta do nosso trabalho, a gente faz, mas a gente faz o que a gente acredita, assim, sabe? E é fácil de conversar com... Porque assim, você deve fazer um briefing com o cliente, tentar entender o que ele gosta, o que ele não gosta e tal. E provavelmente os projetos quando o cliente busca você, vai sair muito parecido com o que ele espera, né? Tem muitas ressalvas que eles acabam fazendo, tipo, principalmente em relação a móvel assinado, alguma coisa assim, porque normalmente, o escritório boutique, às vezes os clientes buscam isso, né? Eles querem o móvel assinado, eles querem uma cadeira assinada e tal. Eles buscam isso já, tipo, nos teus... Sugerem isso, às vezes? Cara, eu tô vendo que a maioria que tá vindo já tá vindo com uma bagagem mais legal, assim, que já tá buscando isso. Mas a gente tenta fazer um briefing de uma forma que a gente erre o menos possível. Então, como eu te falei, eu tento fazer esses elementos, mostrar a espinha dorsal do projeto, mostro algumas ideias, digamos assim, de referências de o que eu imaginei botar de uma cadeira ou de um sofá, faço um mood board antes mesmo de mostrar 3D, de mostrar coisa, para que eu acho que a gente já consegue, digamos assim, convencer o cliente que a vibe do projeto vai ser essa, antes mesmo de fazer um 3D ou uma coisa assim. Até pra não perder tempo, né? Às vezes o cara fala, não gostei. E o 3D ele é muito trabalhoso pra gente também. Então a gente tenta montar o conceito mesmo, né? E aí a gente viu que tem muito pouca refação lá para depois, para 3D, para detalhamento, porque a gente consegue realmente com o cliente revisar no começo e ele entender o conceito do apartamento dele, que eu acho que quando começa a revisar demais, tipo assim, de 3, 4 vezes, eu acho que daí já não ornou, sabe? Porque aí eu acho que o cliente não vai ficar satisfeito, a gente também não. Então, eu acho que o conceito e o partido do projeto que vai deixar o cara acreditar que isso é o que ele quer, sabe, cara? Eu acho que é dever nosso fazer, mostrar isso da melhor forma possível para ele e eu acho que é isso que a gente tenta fazer. E daí tem essa questão do design também, né, cara? Que é uma minha segunda paixão. Eu fundei a Estúdio Latino de Design junto com um amigo meu. A gente fez aí vieram mais 2 amigos sócios. A gente fez a primeira coleção, a Mangue. E aí, cara, como eu te falei, o meu TDAH, a minha coisa, eu tava vendo que eu tava ficando louco. Eu tava com 2 empresas bombando. Falei, gente, eu quero ficar só como designer. Vendi minha parte daí da Latino e agora os meninos estão tocando a Latino e eu sou só um designer entre os outros designers da Latino. Mas eu queria falar muito sobre porque eu acho que a gente fez 7 peças de design autoral paranaense, que é muito interessante, é uma loja daqui que o pessoal tá querendo fazer e ainda quando eu tava lá a gente conversava, né? Tipo, puta, vamos abrir para outros arquitetos e foi até algo que eu trouxe para os meninos. Falei, eu via muito que a gente tava vendendo fora de Curitiba, e aqui em Curitiba a gente tava vendendo. Eu falei, cara, vamos trazer a galera pra dentro, para que seja um negócio mais coletivo, né? E aí a gente trouxemos, né? E agora vai sair agora a segunda coleção, que tá super bonita, com esses arquitetos que eu falei, que estão fazendo também peças. E eu digo aqui pra gente valorizar muito essa nosso design, né? Curitibano, assim, também, que é algo que a gente tá fazendo com bastante carinho, assim, né? E tá cada vez mais aumentando essa Curitiba arquitetura, Curitiba design, que é algo que eu acho que a cidade, como a gente falou, teve uma época, a Curitiba já era conhecida na época dos concursos,
Gandolfi, Fortineto, aí veio o Bertoldi, e agora a gente tá trazendo uma nova geração aqui que eu acho que vai ser muito bacana, cara. E tem algum projeto, tipo, que é a tua paixão, assim, de todos que você fez? Cara, eu falo que os meus projetos são filhos, sabe? E daí a gente não pode... escolher um filho é Não dá pra eu falar qual. Então, mas eu sou muito apegado aos projetos, sabe, cara? Eu fico, assim, nervoso até eu tirar foto. Daí, quando eu tiro a foto do projeto, com meu amigo Macarius, meu forte escudeiro aqui, que eu só tiro foto com ele quando... combinei isso com ele desde o começo, mas aí agora teve filha agora, daí agora a gente tá tirando com algumas pessoas. Mas eu sou fã dele, a gente começou muito junto, assim, ele começou a tirar foto, eu acho que eu fui o segundo arquiteto a tirar foto com ele. E depois eu acho que a gente tira a foto, daí eu dou o filho, sabe, pro cliente. Até então ele é meu também, eu sou como se fosse a barriga de aluguel, sabe? Aí eu dou. Então é difícil eu falar, mas cara, tem alguns projetos que nem tem... os 3 projetos mais, digamos assim, mais premiados do escritório foram o apartamento Parque, que é um apartamento no My Home, que é ali próximo ao Parque Barigui, que tem toda essa... o parque como visual, que eu acho que foi muito interessante. Ele mostra muito dessa ideia dos poucos acabamentos, dos acabamentos brasileiros, do design. Tem o apartamento Pipa, que eu conversei também, que é um projeto já antigo, mas que foi muito icônico. Eu lembro que os clientes, amigos meus, falaram: a gente gosta muito da tua pegada, de tons neutros, madeira, mas a gente quer cor. Então, daí a gente colocou alguns elementos ali com cor, que foi algo que eu tive que talvez assim, estudar um pouco mais, reinventar de alguma forma, e acho que ficou interessante. Tem um apartamento que é a Casa Suspensa, que é do Ícaro, que eu acho que é o último, assim, que foi super bem quisto, assim, que é cara, é quase uma casa-galeria. Eles deram toda a liberdade para eu fazer a curadoria dos móveis, então é uma casa também que é uma base de microcimento, na área do estar, na área íntima é madeira, e aí móveis de design. E o desenho dos móveis, a gente fez de alguma forma muito detalhista, assim. A gente usou poucos elementos. O prédio, ele já ajuda, né? Já ajuda, né? A gente faz. Lá é do Arthur Casas, né? É do Arthur Casas. Então a gente quis trazer o prédio para dentro. Então onde tinha a estrutura ali de concreto aparente, a gente traz o concreto aparente para dentro. Onde são fechamentos de parede, a gente deixa branco. E aí traz o design, traz essa curadoria. Querendo ou não, eu acho que o arquiteto de interiores também é um curador, né, cara? É um curador de peças. E é algo que nem eu falo assim às vezes para as pessoas: cara, tem gente que gosta de carro caro, eu gosto de peça, eu gosto de arte. Então eu sou apaixonado. Então isso eu conheço, assim, sabe? Eu olho, sei o nome, sei o ano. Então é algo que eu gosto pra caramba. Eu acho que seria também, cara, tem um projeto que é agora o que ganhou da Deca, que é o apartamento Roma, que é um apartamento bem compacto, de 50 metros quadrados, e eu gosto muito de falar como ali a arquitetura mudou, que ganhou o prêmio, né? Era um apartamento super compacto, e a cozinha e a lavanderia, elas são dentro da sala, e eu não queria dividir. Então eu fiz um móvel, desenhei um móvel, eu acho que o projeto é esse móvel, né? Então a lavanderia, ela é embutida dentro desse móvel. Todos os elétricos que eu pude, eu deixei eles escondidos. Usei nesse monolito o frejó, que é uma madeira brasileira, e aí a parte daí de lavagem ali, a gente fez um rasgo nesse monolito em branco Paraná. Então eu acho que aí acho que fez um resumo, sabe, da função que a cozinha ela tem que funcionar, a lavanderia também. Ali a gente conseguiu deixar o espaço muito mais aberto, que é um apartamento de 50 metros quadrados. Então a área social ela tinha que ser bem aproveitada. A gente usou poucos materiais, o minimalismo que a gente trouxe.
E aí a beleza que eu acho que é o traço do arquiteto, eu acho que é a identidade do arquiteto. Então eu acho que ali mostrou muito dessa ideia do pertencimento, do contemporâneo, da vida cosmopolita, das pessoas que iam morar lá e como a arquitetura pode melhorar ou piorar a vida das pessoas, né? Deu pra traduzir tudo Deu isso. pra traduzir num projeto que também não é um projeto gigante, mas é muito interessante. São amigos muito próximos meus que moram lá. E eu frequento lá, isso que é legal. Isso que é muito bacana. Tanto esse Roma quanto o Pipa é o que eu mais... O da Escada Amarela é o que eu mais frequento. Eu vou quase todo final de semana lá. O Ricardo, que é o dono do apartamento, era meu sócio na Latino. Então a gente tá lá todo final de semana. E ele é dono da BP também, que é a construtora que executa a maioria dos projetos. O Boscardinho também falou sobre eles. É uma empresa que eu indico também de olhos fechados. Então, cara, é muito legal viver o projeto, né, que você faz. Então é muito gostoso. Esses filhos aí você não conseguiu abandonar. Não consegui, esses aí vão ficar por bastante tempo. Vai ter que pagar pagando pensão ali pra sempre. E aí tem o meu também, né, cara, que eu não falei, que eu tenho que lembrar, que é o meu projeto, é o apartamento cinza. Que é um apartamento que foi bem difícil de projetar, porque eu vejo muita coisa. Eu enjoo de muita coisa muito fácil e tô vendo... Então eu falei, cara, eu quero fazer um apartamento minimalista, eu quero fazer um apartamento leve, eu quero fazer um apartamento quase um asépcio, assim, né? Como se fosse um lugar que eu chegue e eu não fique reparando nas coisas. Então todas as paredes brancas, teto branco e preto, branco e preto. Então o piso ele é de um bambu carbonizado preto, todas as paredes são brancas, todos os móveis, toda a marcenaria branca, a serralheria branca, para que ela fique mesmo leve, que eu chegue em casa e não tenha que ficar pensando em olhando e nem gostando e nem gostando. E aí botando as artes que eu gosto. Então lá só tenho artistas paranaenses, móveis brasileiros de design, os artistas paranaenses que são amigos meus, eu tenho algumas artes do André Mendes, que é um cara que eu gosto muito também. Fotos do Macários, então tem todos os ambientes. Ele fez uma foto especialmente para mim que eu boto na minha sala, que é do Seagram Building, que é um edifício que eu mais amo no mundo, que é do Mies van der Rohe. Quem falou menos é mais, que fica em Nova York. Então ele tava em Nova York e falou, vou tirar essa foto pro Juliano, Juju, como é que eles me chamam. E aí então tá lá a foto, é super bacana, assim, cara. E aí esse também é um projeto que eu gosto muito, mas como eu te falei, é um projeto que eu tento ele ser mais asépcio mesmo, né? Eu queria que minha casa fosse algo que eu conseguisse descansar, né? Então eu não queria que ela competisse com outros projetos. O filho mais é o mais difícil de todos. Entendi. Cara, show de bola. Agradeço você ter compartilhado essas experiências aí e a gente fica por aqui. Que bacana, cara. Muito prazer. Foi muito bom. Obrigado pelo convite. Foi muito bacana. Peço desculpa qualquer coisa se falei alguma besteira, mas cara, continuem. Vai ser muito bacana pra gente ter um podcast de vocês falando sobre arquitetura, falando sobre arquitetura de interiores, sobre tudo assim que nos envolve. E foi muito gostoso, foi muito leve, passou o tempo muito rápido. Passou rápido, né? Passou rápido pra caramba. Obrigado, cara. Não, show de bola. Pessoal, obrigado aí quem acompanhou a gente até o final. Não esqueçam de seguir a gente lá nas redes sociais, vejam esses apartamentos aí, que certeza que o Juliano tem lá no Instagram. E a gente fica por aqui, até a próxima.